E explica um pouquinho pra gente, a gente deu uma pincelada ali, no que é exatamente o método BWL. BLW. BLW, eu não consigo acertar essa sigla. Tá tudo bem, todo mundo Desde E quando o pai vai falar BMW. Vamos lá. BLW. Eu nunca acerto. Mas, enfim, o método BLW. Não, o BLW vem de Baby Led Weaning. Uhum. O weaning é o processo de introdução alimentar. Então, a gente traduz, a tradução oficial virou desmame guiado pelo bebê. Mas é que, na real, o weaning tem um significado duplo, né? O weaning pode ser, no inglês, ele pode ser desmame, mas ele também é o processo de alimentação complementar, que é o primeiro passo para o desmame, né? À medida que a criança vai fazendo a introdução do sólido, ela está caminhando para o desmame. Porque tem muita gente que chama da técnica do comer com as mãos. Então, mas aí não é, né? É que se tornou isso. Quando você fala, assim, nesse universo da maternidade, né, do BLW, você fala assim, é comer com a mão. Pois é, porque... Dá uma comida na mão do bebê. O BLW, ele ganhou tanta divulgação na mídia que ele acabou sendo um pouco distorcido ao longo dos anos. E aí, com o tempo, ele virou um sinônimo de comer com as mãos. Mas não é essa a ideia do BLW. O comer com a mão nem é parte central dos fundamentos que ele tem. Na verdade, como o nome diz, né? É desmame guiado pelo bebê, mas desmame muito mais no sentido de introduzir os sólidos para... Do que desmamar, tirar o seio, né? Porque a ideia do BLW é até prolongar a amamentação para que essa amamentação possa dar a base para o bebê aprender a comer. Uhum. Existe um grande... Isso é uma das vantagens do BLW, confirmada nos estudos que foram feitos. As mães que optam pelo BLW, elas tendem a amamentar por mais tempo. Né? Porque justamente a gente precisa desse suporte para dar conta do tempo que o bebê leva para aprender a comer. Uhum. Mas, na verdade, a ideia central do BLW é deixar o bebê, colocar o bebê como protagonista do processo de introdução alimentar. A gente tira o protagonismo do adulto, não é o adulto tomando decisão, né, todas as decisões, centralizando ali todas as decisões, e essas decisões vão ser conduzidas pelas habilidades que o bebê tem, pelo que ele demonstra, que ele consegue, que ele deseja, que ele quer fazer. E aí o ponto principal do BLW, que aí foi esquecido quando as pessoas começaram a tratar ele como um sinônimo de comer com a mão, o que me deixa bem triste, mas a ideia central do BLW é a gente pegar aquele bebezinho que já tem condição física de sentar na cadeira, alcançar um alimento e trazer para a boca, a gente pega esse bebê e coloca ele na estrutura de alimentação da família, na rotina de alimentação da família. Então, a ideia central é o bebê vir para a mesa junto com a família e dividir o momento e os alimentos. Tá. Essa é a ideia central. Ele surgiu dessa ideia aí. Desse fundamento, né? Alimentações em família. E aí, para que o bebê pudesse dividir esse momento, para que fosse um processo muito mais espontâneo, leve, natural. Porque é isso, quando você esquece que você é o protagonista, que você tem que fazer esse bebê comer, e você traz esse bebê para participar das refeições, você está trazendo leveza pro processo. Sim. Não sou eu que tenho que fazer esse bebê comer. Ele sabe, eu só tenho que dar a oportunidade para isso acontecer. Essa é a ideia. Isso é muito bonito, porque olha como é que o negócio ele é enxergado de uma maneira diferente, né? Olha como é que desde o início a gente traz o componente social do comer, né? Enfim, para isso acontecer, tem que tirar a função de alguém dar a comida na boca do bebê. Senão ou você come, ou você dá a comida. Exatamente. E aí é que veio essa ideia de comer com a mão. Né? A autora do livro do BLW, que foi quem difundiu o BLW, ela diz que ela não criou o BLW, porque ele sempre existiu, mas ela que escreveu o livro e ela que trouxe a ideia. Ela observou que desde sempre as famílias tinham esse hábito de quando eu vou comer, para ele ficar quieto, eu dou alguma coisa na mão, porque ele se distrai com o que ele tá comendo. Aquela coisa de dar a carninha que a criança vai ficar ali chupando. É algo que sempre existiu, né? Só que aí ela olhou isso e ela viu que ela conseguia ver a diferença que tinha entre um cenário, que era alguém tentando colocar a colher na boca do bebê, daquela papinha, que era diferente do que comia em outro horário, e o bebê meio que relutando, e a família frustrada. E ela via aquele momento em que ninguém estava tentando dar comida pro bebê, que eu tô só botando alguma coisa ali pra eu ter paz pra comer, e o bebê curtia. Não necessariamente comia, esse é o ponto. Não necessariamente comia, porque a ideia não é comer, é aprender a comer. E aprender a comer não é só botar na boca, mastigar e engolir, né? Tem muita outra coisa por trás, muitas outras coisas por trás. E aí ela via que o bebê ficava muito mais contente, que fluía muito melhor, que ele explorava mais. E aí ela foi começar a estudar
se o bebê tinha condição de fazer uma alimentação totalmente pautada na autoalimentação, né? De fazer uma introdução alimentar totalmente pautada na autoalimentação. E ela viu que sim, que era possível. E aí ela escreveu o livro e o negócio explodiu. Assim, aqui no Brasil explodiu, acho que foi mais ou menos ali de 2013 para 2015, assim, foi o boom do BLW, 2012 para 2015. Ali estava num boom muito grande. E aí a gente viveu aquilo, né? Chegou uma novidade, todo mundo começou a ouvir falar do BLW, aí começou um burburinho de que o BLW diminuía a seletividade, de que o bebê tinha que encostar na comida, de que ele tinha que ter autonomia. Aí as pessoas caminharam para um radicalismo, né? Então, naquele momento só podia ser BLW, ninguém podia de jeito nenhum dar colher e tal. E aí foram surgindo outras pessoas pensando assim que, tá, a colher não precisa ser sua inimiga, a gente pode dar um pouquinho da colher sem que isso tire a autonomia do bebê e tal, e a gente foi entrando no meio do caminho. Só que nessa de entrar no meio do caminho, o BLW dá trabalho pra caramba. Dá muita coisa de trabalho. É um trabalho que não é um trabalho, é um investimento. Aham. É um investimento. Porque é um outro... Não porque o bebê vai pegar e comer sozinho e vai ter independência. Não é isso. É porque o cenário de alimentação é diferente. Você imagina a criança com um prato, de repente, na frente, com um monte de alimento em cima, que vai... Ela explora, ela brinca, ela vê os outros comendo, ela tem um referencial, ela tem um modelo. Existe uma leveza, porque se a pessoa que entendeu o BLW, isso é um problema de achar que é comer com a mão. Uhum. Quem acha que é comer com a mão não entendeu o BLW. Essa pessoa não vai dar conta de um BLW. E é isso que eu vejo no cenário atual. Porque ela acha que é comer com a mão, você vai dar, ela vai botar na boca e é isso, resolveu. E não é isso, entendeu? Não é, Meu tá filho longe. nem encostava na comida. Exato, né? É isso. Mas... Até me perdi um pouco no que eu tava falando, mas eu vou mudar a rota aqui pra eu dar a continuidade. O BLW, ele traz essa leveza e a gente vai aprendendo a respeitar. Do trabalho que dava. Tá falando do trabalho que dava, mas é isso, assim, tem um trabalho, mas é um investimento, porque é isso, é um investimento. Porque você vai construindo essa confiança na criança. A criança, desde isso, o bebê, desde bebezinho, sabe que comer é uma escolha. Porque aquilo é colocado na frente dele e ele vai decidir o que ele come, a velocidade que ele come, se ele come um, não come o outro. Então, tudo que eu falei sobre ter que fazer escolha, sobre leveza, sobre não pressionar, o BLW te empurra para isso, sabe? E você cresce, a família constrói essa relação de confiança e de escolha e de socialização. E você acha que tira junto um pouco com o bebê. daquela coisa que muito se falava no passado, que criança não tem que querer, criança não tem que escolher, né? Quem manda aqui sou eu e tem que fazer o que eu quero. Sim, a gente já vem caminhando. A educação responsiva veio com... Graças a Deus. Entrou com o pé na porta, né? Disciplina positiva, educação responsiva, a questão do afeto, esqueci qual o nome. Educação positiva? Criação com afeto? Não, criação com apego. Criação com apego. Criação com apego. Neurocompatível? Neurocompatível, enfim. Isso veio com o pé na porta e tomou conta. As pessoas ainda estão um pouco confusas e ainda... e isso passa pela alimentação também. Tem uma confusão do que a criança pode decidir exatamente, né? Porque a criança tem voz, claro, mas ela não tem capacidade para tomar determinadas decisões. Tem alguns limites ainda ali. Exatamente. Então não dá para deixar tudo na mão da criança. A gente tem que respeitar e colocar os limites que a gente precisa colocar. Então a gente já tem que entrar nesse equilíbrio aí. E na alimentação é um pouco assim também. Lá no iniciozinho da introdução alimentar, ainda assim a gente escolhe, porque a gente é que vai decidir o que vai ser colocado na bandeja. Claro. Né? Então, você vai escolher o que você vai comprar no mercado, exato, enfim, você vai decidir o cardápio, você vai escolher. Você vai escolher. E aí, dentro daquele universo que eu vou falar pro meu bebê assim, bebezinho, fulaninho, eu tenho brócolis, cenoura, arroz, feijão e carne. Tá aqui, você pode comer o que e o quanto você quiser. Mas eu já fiz uma pré-seleção ali. Exato, eu já coloquei ele um contorno do que ele podia escolher. E isso a criança cresce com esse conceito. Esse conceito tem que crescer junto com a família. Então, ele já tem 4 anos de idade, mas ele não abre a geladeira e fala, hoje eu quero comer macarrão com carne moída. Uhum. Abre o armário e fala, meu almoço hoje é biscoito de maisena. Não. Uhum. Então, a criança escolhe depois que o adulto pré-selecionou aquele universo limitado de coisas onde a criança pode escolher. E esse é o cenário da alimentação ideal, entendeu? Eu faço uma pré-seleção e eu deixo dentro daquele universo a criança tomar as decisões, porque fazer escolhas é importante. O BLW é isso desde o primeiro dia, fora as refeições em família, assim. Aí o que mais me encanta no BLW é realmente essa possibilidade. Na verdade, nem é uma possibilidade, mas é que eu vou botar entre aspas porque eu não encontrei outra palavra, mas é meio que uma imposição do BLW. Não tem BLW sem refeição em família. A base do BLW é refeição em família.
E aí, por isso que eu digo que eu fico triste quando eu vejo Não que é virou... botar a criança com os alimentos na mão Para- sozinho, É. enquanto você tá ali do lado olhando. Porque se vira sinônimo de comer com a mão, é isso. Você tá fazendo BLW. exatamente. Você colocou a cenoura, você senta ali na frente, aí você fica assim, ó. Aqui, você não vai comer cenoura? Aham. Ó, a cenoura. Aí você bota a cenoura na mão do bebê pro bebê segurar. É. Não tem escolha nenhuma, né? Não é BLW. Não é, tá só comendo com a mão. E a pressão existe ainda, porque eu tô lá tentando colocar a cenoura na mão do e bebê. você tá ali olhando Olhando na cara dele, na naquela expectativa do que ele vai fazer, Assim se vai do botar na lado, boca, tentando se vai segurar. jogar no chão. E vem aquele goleiro ali do lado tentando não deixar as coisas Pra caírem no tentar chão. sujar o mínimo possível em volta. É, acabou a leveza, né? Então, já fugiu muito do que é o conceito do BLW. Então, o BLW é muito mais sinônimo de leveza do que de comer com as mãos. Se você gostou desse corte, você pode conferir esse conteúdo na íntegra clicando no link aqui ao lado. Não deixe de dar aquela curtida, se inscreva no canal e não deixe de seguir a Wi-Fi nas redes sociais. Os links vão estar na descrição. Lembrando que esse corte é um oferecimento da Interlife. Até a próxima!